E olha só, nesse Dia das Mães, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre duas mamães que são assim mulheres extraordinárias que a Escritura nos apresenta. E é uma história muito conhecida e que se encontra no livro de Ruth. Livro de Ruth, nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 ao 9, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Duas mulheres extraordinárias, duas mamães extraordinárias, Noemi e Ruth. Os irmãos conhecem bem a história, mas eu quero pensar um pouco, relembrar um pouquinho essa história hoje de manhã, nesse Dia das Mães, e deixar um princípio e uma oração para nós hoje pela manhã, a partir dessa história. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: nos dias em que os juízes julgavam. E dizer isso, esse é o contexto da história de Noemi e de Ruth. No dia em que os juízes julgavam, é dizer, nos dias em que foram os tempos talvez da maior crise espiritual, moral e econômica e social da vida do povo de Israel. Foram os dias de maior crise da história de Israel, foram esses dias aqui, nos dias em que os juízes julgavam. O que aconteceu? Houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo, na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, fraco e doente. Esse é o significado. Pensa que nome para dar para os filhos, hein? Mas é porque era uma época de muita crise, o Malom e o Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá, lugar onde nasceu o Messias, o Salvador. Eram efrateus, Belém, Efrata, né? Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Imagina agora numa terra estrangeira, num outro país, você agora uma mulher viúva com os seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quanto tempo, irmãos? Quase 10 anos. Eles foram para ficar pouco tempo e ficaram quanto tempo? 10 anos, uma década. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido, agora numa situação de desamparo total, uma viúva morando num país estrangeiro, que era inimigo de Israel. Imagina a situação. Verso 6, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe, quando ela estava em Moabe, ela ouviu uma notícia. Que notícia que ela ouviu? Ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, a Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. E vamos ler juntos essa última frase, vamos ler juntos? Elas, porém, começaram a chorar alto. Não só a chorar, mas a chorar alto.
a derramar um grande lamento neste momento, aqui que elas estavam se despedindo. Queridos irmãos, eu quero conversar nesse Dia das Mães um pouquinho a respeito dessa história. Deixa a sua Bíblia aberta. Os irmãos conhecem muito bem a história do livro de Ruth, a história de Noemi e de Ruth. E essa história, o que eu queria deixar para nós aqui hoje pela manhã, meus irmãos, é que essa história é a história de um Deus que faz coisas extraordinárias, que ninguém poderia imaginar. Deus, quando a sua vida está nas mãos de Deus, você está sempre diante da possibilidade, irmão, de que Deus faça algo extraordinário que você jamais poderia imaginar. E esse Deus, Ele faz essas coisas extraordinárias, e Ele faz isso na vida de pessoas comuns, na vida de pessoas como Noemi, na vida de uma mulher estrangeira como Ruth, que eram pessoas comuns no seu tempo. Não eram pessoas conhecidas, não eram pessoas famosas, não eram pessoas que tinham muitos contatos. Elas eram duas mulheres, uma viúva, depois a outra ficou viúva, uma estrangeira, pessoas comuns, mas que Deus, na vida dessas pessoas, Ele faz coisas extraordinárias que elas não poderiam jamais imaginar as bênçãos que estavam adiante delas. Deus faz coisas extraordinárias na vida de gente comum, como Noemi, como Ruth. E sabe qual é a boa notícia? Gente como eu e gente como você. E elas passaram por essa experiência. A história aqui que nós lemos começa falando de uma família, e a história coloca o foco então nessa mulher chamada Noemi, a família de Elimeleque, Malom e Quilion, os filhos, e a mulher chamada Noemi. Diz que eles moravam em Belém, Efrata, da região de Efraim. Eles moravam ali nessa cidade de Belém, próxima à cidade de Jerusalém, e houve uma fome na terra, uma fome muito grande, um momento de fome. E aí diz que eles fizeram um plano. O Elimeleque, como homem da família, fez um plano, e ele queria passar um tempo. Então, sair dali onde estava a fome, foi para um lugar onde tinha comida, provavelmente a terra de Moabe, então tinha comida, passar um tempo ali e depois voltar. Como muita gente faz hoje em dia agora não tanto, porque as fronteiras fecharam, mas muita gente que, por exemplo, passa um tempo assim, vai dizer, eu vou para os Estados Unidos, passa um tempo lá para depois voltar. Não é assim? Muita gente. Aqui tem crise, vou lá para os Estados Unidos, vou lá para a Europa, vou para o Japão, passo um tempo lá e depois eu volto para cá quando aqui estiver melhor e com mais recursos. Eles fizeram isso e os planos dão tudo errado. Os planos dão errado. Aquilo que era para ser uma viagem rápida e voltar um tempo ali, depois voltar, os planos de Elimeleque e de Noemi dá tudo errado. Já aconteceu com você na sua vida de você fazer planos e começa a dar tudo errado? E a palavra de Deus diz que Elimeleque morreu. Logo depois que eles chegaram lá, Elimeleque morreu, e agora a Noemi, você imagina a situação, porque uma viúva, naqueles tempos meus irmãos, já não era fácil para uma viúva viver, a situação de desamparo, mas ela agora, essa viúva numa terra estrangeira com os seus 2 filhos, estão vivendo ali. E aí os 2 filhos, eles crescem, os 2 filhos casam, eles ficam 10 anos ali, os filhos crescem e casam, mas de repente os filhos também morrem, e essa Noemi fica ali naquela situação de completo desamparo, ela fica sozinha, sem os filhos e sem o marido, diz a palavra de Deus. Que tragédia, que tragédia. Eu fiz planos,
e estava tudo planejado, mas começou a dar errado, e de repente agora o tempo passa, e o que eu estou vivendo e experimentando na minha vida é uma situação de dor, de sofrimento, uma tragédia, como acontece aqui com a vida de Noemi. Ela chegou numa situação em que ela não via perspectiva de saída, não há saída para essa situação em que a gente está vivendo. Ela tem 2 noras, e ela devia ser uma sogra muito legal, né, irmãos? Amém? Eu imagino a Noemi devia ser uma sogra muito, muito legal, porque as 2 noras continuam com ela no início e querem acompanhá-la para a terra de Judá, quando ela decide voltar para a terra de Judá. Mas ela está aqui nessa situação e ela não vê saída, é uma situação que não tem esperança. E aí, essa história dessa mulher que está nessa situação, essa é uma história que fala de quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e quando a gente está numa situação que às vezes parece que não tem esperança e não tem saída. Sempre, sempre quando a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos, sempre existe diante de nós a possibilidade de que Deus faça algo extraordinário que você jamais poderia imaginar. Amém? Esse é o tema dessa história. Nós temos aqui, agora Noemi morre o marido, morrem os filhos casados, nós temos 3 viúvas, que não têm diante de si muita perspectiva, especialmente a Noemi, principalmente a Noemi, porque ela já está com uma idade avançada, e elas não têm perspectivas, não têm saída, não têm muita esperança para Noemi. Tanto é que o nome Noemi significa agradável. Noemi assim é agradável, o nome simboliza isso. E ela chega num momento da vida dela que ela fala assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem Mara. Mara significa amargura, amargo, porque a minha vida ficou amarga. Eu tinha uma vida agradável, e em 10 anos a vida foi tomando caminhos tão difíceis, e eu chego hoje aqui e eu estou num momento em que a minha vida ficou amarga, eu não tenho perspectiva, eu não tenho esperança, a minha vida agora não tem futuro. E o que essa história ensina é que tinha um futuro que ela jamais imaginava, que Deus a abençoaria de tal maneira que ela teria um neto, e esse neto seria como um filho, e esse neto dela seria simplesmente o avô do rei Davi. Já pensou, irmãos? Já pensou numa recuperação e numa guinada de história assim? Uma pessoa que não tem perspectiva, ela não tem perspectiva. O filho morreu, ela não tem descendentes. O marido morreu e os filhos morreram sem deixar descendentes. A minha história, o meu futuro, o futuro da nossa linhagem, o futuro da nossa família, acabou. Acabou. E talvez você esteja assim, você chegou assim, ou você passou por momentos assim, ou você conhece alguém assim, que a vida foi tomando caminhos, a pessoa fez planejamentos, as coisas foram dando erradas, a vida foi tomando caminhos, e a pessoa chega num momento de vida em que ela fala assim: acabou, eu não vejo futuro diante de mim, para a minha situação, porque eu, Noemi, sou idosa, para a minha situação acabou. E aí ela diz para as noras: voltem para a terra de vocês, voltem para suas famílias, que vocês arranjem marido, porque vocês ainda podem, e vocês podem ter futuro, mas para mim, Noemi diz, acabou. E aí é impressionante, os irmãos conhecem a história, como Deus vai operando de um modo, no meio das circunstâncias e realidades,
Deus vai operando com a sua mão de graça e poder, e essa Noemi, ela agora vai ter um neto, através da Ruth, que vai ser como se fosse um filho para ela. Esse neto vai se chamar Obed, e este Obed, ele é o avô do rei Davi. A Ruth, que é a nora, que Deus vai usar para fazer toda essa revolução, a Ruth é bisavó do rei Davi. O que eu quero dizer, irmão? Olha que coisa extraordinária. Não é que Deus deu descendência apenas para Noemi e consolou a Noemi. Através daquela história, daquela tragédia, aquelas mulheres foram andando com fé e fidelidade diante de Deus e continuaram, apesar da tragédia, elas foram andando. E Deus não abençoa apenas a Noemi, a Ruth, na sua situação pessoal. Deus está preparando o resgate da nação de Israel. Você consegue imaginar um negócio desse, irmão? Não é extraordinário? Não é uma coisa de tirar o fôlego? Por que essa história está aqui? Por que Deus deixou o Espírito Santo colocar essa história aqui no meio? Porque Deus quer que a gente creia através dessa história, que quando a nossa vida, irmãos, está nas mãos de Deus, você sempre está diante da possibilidade de que Deus faça algo extraordinário que você jamais poderia imaginar. No capítulo 1, no texto que nós lemos, a Noemi poderia imaginar que seria mãe-avó do avô do rei Davi? Ela poderia imaginar? Jamais. Para ela o futuro acabou. Para ela diz: voltem, não tem futuro, não tem saída. A vida tomou direções, olha, não tem saída. Para mim acabou. E Deus fala assim: você não tem nem ideia do que está para vir. E aí Deus começa a operar. No meio desses lamentos que nós ouvimos, e dessas histórias, olha o que diz o capítulo 1, verso 6. Olha, chega uma notícia para Noemi. No meio das tragédias, chega uma notícia que diz assim: ela ouviu, ainda em Moabe, ela ouviu que o Senhor fez o que, irmãos? O Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. O Senhor voltou a operar lá em Judá. Ela ouviu que Deus estava visitando de novo o seu povo. Ela se levanta com as suas noras e vai em direção, então, a ajudar ao povo de Israel. E aí ela diz para as suas noras, a Orfa e a Ruth, voltem. A Orfa volta. E a Ruth faz o quê? A Ruth, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que a Ruth se apegou à sua sogra Noemi e disse: de jeito maneira, olha, jamais eu vou deixar. E aí tem um dos versículos mais lindos de aliança, de relacionamento que nós temos em toda a Escritura, que está no livro de Ruth, a partir do verso 15, capítulo 1, verso 15, olha o que diz assim: então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo, ela não diz será, ela diz o quê? O seu povo, o povo de Deus, é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada.
que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. A Ruth se converteu ao Deus de Israel. Eu acho essas mulheres extraordinárias. Elas provavelmente se converteu por causa do testemunho da Noemi. Ela se converte ao rei de Israel. Ela entrega a sua vida ao rei de Israel e ela fala para Noemi: olha, Noemi, a partir de hoje o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E que Iavé, e aí agora no verso 17 ela chama Deus, não pelo nome Deus, mas ela chama pelo nome que os judeus davam para Deus. Ela se converteu e ela diz que Iavé me castigue, se não for a morte que vai me separar de você. Ela está dizendo: eu me converti, e eu me converti para o Deus de Israel até a morte. Nada vai me fazer voltar atrás. Que mulheres extraordinárias. Essa Noemi, que crê em Deus, que é uma mulher correta, íntegra, e que mulher extraordinária essa Ruth, que se converte a Deus e fala assim: você é idosa, jamais eu vou te desamparar, você pode contar comigo até a morte. Que conversão tremenda, que mulheres tremendas, que caráter tremendo é esse? E aí elas têm essa experiência. E aí Ruth começa a servir a sua sogra, e Deus vai operando agora no meio da história através de Ruth, porque a Ruth vai agora colher espigas, e olha quantos acasos começam a acontecer, que diz que, capítulo 2, verso 3, olha só, a Ruth foi, capítulo 2, verso 3, a Ruth foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros, para levar comida para a sogra, levar comida para casa. Ela foi trabalhar de colher, tipo boia fria, sabe, irmãos? Boia fria, trabalho pesado. Era uma mulher trabalhadora, que coisa, para levar comida para casa. E ela foi lá, e por casualidade, olha o que a Bíblia coloca aqui, olha a palavra, por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, e era o resgatador da família. Por casualidade. Isso aqui é Deus operando. Olha a outra casualidade. Bem nessa hora, verso 4, o que aconteceu? Bem nessa hora, eis que Boaz veio de Belém. Tudo por casualidade. E ela vai e começa a servir. E aí esse Boaz é o resgatador da família, porque quando em Israel alguém não tinha descendentes, o parente mais próximo assumia a família para dar descendentes àquele que morreu. E o Boaz tem um antes dele, ele negocia com esse parente que é antes dele, para ele então poder poder casar com a Ruth e dar descendência. Mas aqui nós temos Deus operando no meio dessa história. Ela vai parar no campo de Boaz, ela conhece o Boaz se torna o resgatador de Ruth, o Boaz é o resgatador da família, e ele vai ter um descendente, Obed, com essa Ruth, e esse descendente vai ser o avô do rei Davi. Por que eu estou contando toda essa história, irmãos? Porque essa história ela é extraordinária. É uma das histórias que mais me comovem em toda a Bíblia. E ela é extraordinária porque dessa tragédia Deus suscita a salvação. E Deus faz algo extraordinário. E eu queria deixar para nós nessa manhã, nesse dia das mães, eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas nesse dia das mães, se tem uma coisa, irmãos, que essa história ensina, é que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, você tem sempre diante de você a possibilidade de que Deus faça algo extraordinário que você jamais poderia imaginar. Você diz, acabou, e Deus diz assim, não acabou.
você ainda vai ter um filho nos teus braços. É impossível, Senhor. Para mim não é. E esse filho vai resgatar a descendência da tua família. Mas sabe o que mais? Esse filho vai resgatar a nação de Israel. E sabe o que mais? Dessa tua linhagem vai vir o Messias, que vai resgatar o mundo. Consegue imaginar, irmão? Porque essa aqui é a linhagem do Messias. E se você ler Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, você vai ver o nome de Ruth lá. O nome dessa deusa operando. Que coisa extraordinária, que a gente não tem palavras para expressar. E tudo no meio de uma mulher que diz assim: acabou, não tem saída. Minha vida daqui para frente, meninas, voltem para a terra de acabou, não tem mais saída. E Deus diz assim: eu sou o Senhor da história, confia em mim. Amém? Você confia? Você confia no nome desse Deus para o qual não existe nada impossível e que pode pegar da tragédia e fazer florescer as coisas mais maravilhosas amanhã? Esse é o nosso Deus, irmãos. Essa história está aqui para mostrar isso. Quando a gente diz acabou, Deus diz: eu tenho os meus planos, confia em mim. Eles são planos extraordinários. Confia em mim. E para encerrar, porque as nossas crianças vão entrar daqui a pouquinho, para encerrar, eu quero convidar você a fazer uma oração. Quando a Ruth, ela encontra o Boaz, naquele campo, os dois têm um diálogo. O Boaz fala uma coisa que é maravilhosa, que eu queria deixar para a gente encerrar o culto. Ruth capítulo 2, verso 12. Ruth capítulo 2, verso 12. O Boaz dizendo para Ruth. E o Boaz, ele é um tipo do Messias. Ele é o resgatador. Ele é um tipo do Antigo Testamento do Messias que viria no Novo. Ele diz assim: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo: meu irmão, busque o refúgio debaixo das asas do Senhor. São tempos difíceis, são tempos que você não vê perspectiva. Busque, faça como Ruth, faça como Noemi, busque o teu refúgio debaixo das asas do Senhor. Amém? A ideia aqui, dessa oração, desse desejo de Boaz, a ideia é de um passarinho que vai buscar refúgio, proteção e segurança debaixo das asas da sua mãe. E aí, quando a gente busca refúgio debaixo das asas do nosso Deus, sabe o que acontece? A nossa vida, irmãos, ela está sempre diante da possibilidade de que Deus faça algo extraordinário no meio de nós. Amém?